também, o nosso grupo agradece o convite da Sessão do IAS para que a gente possa estar aqui hoje pensando junto com vocês. Porque o que a gente sabe fazer é pensar junto, viu, gente? A gente sabe fazer perguntas, a gente sabe pensar, e no pensando e perguntando, a gente vai fazendo um caminho possível para a psicopedagogia. Então, eu agradeço a Maria do Carmo, agradeço em nome desse grupo a toda a diretoria da ABPP Seção do Goiás. Eu sou Maria Cristina Natel, do estado de São Paulo, e estão comigo Simone Albert, do Paraná, Sheila Mussi, de Vitória, e Luciana Almeida, que é de Goiás. Nós quatro, junto com a Marisa, formamos esse grupo emergencial. Nós todas temos em comum o quê? Somos psicopedagogas e membros do Conselho Nacional da ABPP. E como membros do Conselho Nacional, fomos convidadas pela Marisa Irene para compor essa comissão e começar a pensar o que é que a gente ia fazer quando foi decretada a pandemia. Foi assim que começou. Não pensem vocês, a gente tinha toda a receita do bolo de como fazer. Como vocês não tinham, nós também não tínhamos. Então, nós começamos a fazer reunião. Eu estou contando um pouco da história, porque eu acho que a história ajuda a organizar e a saber de onde a gente veio e aonde a gente está. Né? O mês que vem vai fazer um ano que esse grupo se formou, e é importante dizer que é um grupo emergencial, porque todas nós fazemos parte de outras comissões no Conselho Nacional. Né? Quando você é eleita conselheira, você tem um serviço, né? Um trabalho que você faz na associação, pertencendo a comissões de trabalho. Mas, além dessas comissões, foi criada essa comissão do Covid, né? Vamos chamar assim. E como é que a gente foi organizando a nossa trajetória? Nós fazíamos reuniões quinzenais, né, meninas? Às terças-feiras. Então, ficou na agenda, março e abril, a gente colocou na agenda essas reuniões para começar a pensar o que fazer, o que não fazer, e a gente foi buscando referências teóricas e ouvindo outras pessoas o que elas estavam fazendo. Então, a gente buscou uma supervisão com profissionais de outros países e buscamos uma supervisão com um psicólogo, que é do Rio Grande do Sul, que é o Leon Cerezer. Ele foi de vital importância na nossa reflexão e para a continuidade do nosso trabalho. Então, a gente foi pensando e gerando alguns documentos que foram sendo postados e apresentados ao público da psicopedagogia. Então, iniciada essa história, eu vou agora apresentar para vocês, e a gente vai ter eu, Omélia, e as minhas colegas e amigas hoje do coração, continuam aí na conversa, tá bom? E a gente depois vai abrir para a gente ouvir vocês. A gente não sabe, se vocês estavam esperando que a gente fosse dar muitas receitas, eu já vou virar o avalinho da turma. Nós vamos ter uma boa conversa, vamos ter um bom bate-papo e a gente sabe fazer.
quem não sabe, esse é o logo da Associação Brasileira de Psicopedagogia. A questão Goiás, imaginem um guarda-chuva. Uma vareta do guarda-chuva é a questão Goiás. Isso. Uma vareta do guarda-chuva é a questão São Paulo, eu represento. Uma vareta do guarda-chuva é Goiás, e hoje é a Maria do Carmo. Outra vareta é a Minas Sheila Gerais, Lúcia que de tem, Vitória. que As tem sessões pelo Brasil estão submetidas à Associação Brasileira de Psicopedagogia. É em nome desta associação que nós estamos falando hoje. Essa, eu já fiz a nossa apresentação, esse é o nome que foi dado ao nosso grupo, dada a natureza do nosso trabalho, né? Foi uma emergência, fomos aqui, ó, pegas de alta curta. Bom, e Maria Irene, Sheila Araújo, bom, como eu já disse. É isso. Luciana Barros, eu e Simone Albert. Em ordem alfabética, ou exceção do nome da Marisa, que é a presidente. As outras em ordem alfabética. Vamos lá? Essa linha do tempo que vocês observarem tem algumas cores diferentes, né? Então, o primeiro círculo do lado esquerdo da tela é um azul mais escuro e foi um comunicado que a própria Nacional lançou antes dessa comissão ser formada. Todos esses documentos que vocês estão no site da Nacional e que vocês não tiveram acesso, as presidentes das sessões podem alinhar os associados. Então, nessa linha do tempo, vocês vão vendo que março, abril, maio, é a mesma cor, tá vendo? Foram 3 documentos que a gente lançou. Uma chamada Carta Aberta aos Psicopedagogos. Em 7 de abril, novas orientações para os psicopedagogos. E depois um terceiro comunicado. E, na verdade, esses documentos foram sendo complementados a partir de uma ideia que gerou nossa reflexão. A gente sabia que existia uma expectativa de que a gente fosse, vamos ver agora a palavra receita, mas já é isso. A gente sabia que havia uma expectativa, mas nós também tínhamos as nossas expectativas e não dava para respondê-las, dada a situação. Em 24 de junho, a gente fez uma apresentação aos cursos de formação em pedagogia e foi na Nacional. As bolinhas verdes são as nossas participações ou individuais ou coletivas. Seja uma participação no evento da Seção Rio Grande do Sul, que foi a Simone, né? Isso. Depois, a participação no pré-simpósio da Nacional, como todas nós, e isso foi aberto ao público e ao conselho. E o que a gente está fazendo hoje? A gente já fez na Nacional, a gente fez na Seção São Paulo, e a gente tem feito isso quando a gente é chamado. Aí, 18 de novembro foi a participação na Seção São Paulo, porque os associados da BPP Seção São Paulo começaram a fazer muitas perguntas e o que gerou uma demanda da seção de nos convidar. Então, a gente foi trabalhar os associados da Seção São Paulo a partir das perguntas dos associados paulistas.
Por isso, Maria do Carmo, que a gente pediu para você e os seus associados pudessem formular perguntas para nós. O nosso trabalho na questão São Paulo foi a partir de uma demanda dos próprios associados. Depois teve, no dia 18 de novembro, a Simone é a atual coordenadora da Comissão de Ética e participa também desse grupo. E ela foi convidada para participar no Núcleo Maranhão, que ainda não é questão, e aí ela foi falar de ética e também foi falar do nosso grupo de reflexão. Só que eu acho que não foi 18 de novembro, tem um erro aí, mas depois a gente arruma. Tá bom, a data, o dia não é exatamente isso, ok. E em janeiro deste ano, dia 22, nós lançamos um documento que foi batizado de vacinação com os pedagosos, porque também o associado, a gente entende, né? Que o associado tem uma necessidade de saber qual é a posição da BPP frente aos psicopedagogos que trabalham em postos de saúde, que trabalham em clínicas ou médicos, e esses psicopedagogos iriam, de novo, uma posição nossa, e a gente também criou esse documento e está publicado. Essa é a nossa linha do tempo e nesse ano todo a gente fez bastante coisa, né? A gente vai pegando outra quando a gente vai registrando tudo que a gente já fez, né? Ontem mesmo a gente se reuniu novamente para poder nos organizarmos para hoje. Nos reunimos a semana passada e ontem também. Bom, eu agradeço a minha participação e daqui a pouco eu vou passar a palavra agora para Simone. Então, esse quadro que vocês estão vendo na tela, ele é uma ilustração daquilo que nós pensamos no decorrer dessas reuniões, né? É um quadro síntese que foi publicado dentro de um artigo na nossa revista, né, de psicopedagogia, no ano de 2007. Então, a gente está considerando como uma ilustração daquilo que a gente gostaria que todos os psicopedagogos ponderassem nesses momentos que nós temos que fazer tantas escolhas, né? E o que nós gostaríamos de salientar é que a nossa prática psicopedagógica, ela tem alguns planos a serem refletidos, pensados, contemplados, né? E que ele começa lá naquilo que foi chamado de plano filosófico, né? Qual é a concepção de homem e de mundo que cada uma de nós desenvolve ao longo da vida, aprimora a partir dos seus estudos, né? E que essa concepção de homem e de mundo é que nos possibilita tentar ter uma coerência nas escolhas teóricas e práticas, ou seja, na nossa praxis, né, psicopedagógica. Então, os detalhes desse quadro, na verdade, não é o caso da gente discutir aqui, mas para pensar, né, que a nossa psicopedagogia ela tem um olhar amplo, né? Ela tem um olhar desse sujeito integrado, desse sujeito inteiro, né, sistêmico, e que existem teorias que sustentam esses princípios, esses valores que vão compondo esse plano filosófico das nossas escolhas. Então, a gente gostaria de levar a reflexão a respeito disso.
e que, baseadas nessa concepção de homem e de mundo, nós fazemos algumas escolhas no plano científico, né? O plano científico que vai nos possibilitar como é que uma pessoa aprende, ou como é que as pessoas aprendem, como é que um grupo aprende, né? E aí a gente tem, que é a característica da psicopedagogia, um universo bastante grande e complexo, né? Do ponto de vista científico, para que nós possamos compreender as explicações, os parâmetros de normalidade, os desvios e todas aquelas coisas que a gente estuda, né, no decorrer da nossa formação, e na continuidade a gente também tem que permanecer, né, num processo de atualização. Então, quando a gente para olhar esse quadro, a gente pensa, puxa, a gente estuda, por exemplo, né, a epistemologia genética, né, a psicogenética, a gente estuda a psicanálise, a gente estuda a psicologia social, a gente estuda a neurociência, mas são universos, cada um desses universos, eles são muito grandes, e eles nos impedem, muitas vezes, de ter certezas absolutas, e não é porque a gente estuda, por exemplo, a neurociência, que nós nos tornamos neurocientistas, por exemplo, né? A gente estuda como mais um conhecimento que vai somar com todos aqueles conhecimentos necessários para a gente compreender, né, como o ser aprende, né? A Simone, explicação... Oi. Simone, eu estou lembrando, e eu ouvi da própria Luciana um dia, ela dando uma palestra, e eu não ouvi dizer, ela disse assim, a gente vai no vizinho, ela estava lá no Paraná, na Missene, ela disse assim, a gente vai lá no vizinho, ouve o que o vizinho tem para contar, vou na teoria do vizinho, então eu vou na neurociência, que é o meu vizinho, eu vou lá, trago para mim aquilo e me fundamente também, mas eu não fico lá, né, Simone? Eu venho É, para casa. Eu pois vou a nossa eu não preocupação... fico na casa do vizinho. A nossa preocupação tem relação com essa identidade do psicopedagogo, né? E a gente compreende que é necessário fazer uma reflexão, particularmente nesse momento que nós estamos vivendo e que implica em muitas escolhas, né? Então, para que a gente possa retomar, pensar qual é mesmo a concepção de homem e mundo que eu acredito, né? Quais são mesmo as teorias que amparam as minhas reflexões, as minhas supervisões, as minhas escolhas, né? E quais são mesmo os instrumentos, né, que servem de intermediário nessa minha relação com um aprendiz ou com um grupo de aprendizes, né? E que também teria esse plano da prática, né? Que me parece que é algo que as pessoas têm discutido muito nesse momento, mas que nós, deste grupo de reflexão emergencial, nós não temos as soluções para isso, porque nós acreditamos na diversidade, né, de compreensões, de estudos, graus de aprofundamento de diferentes psicopedagogos em diferentes planos, tanto no plano filosófico, quanto no plano científico, quanto no plano da prática. Então, a nossa contribuição, né, e minha tarefa nesse momento, fazendo uma fala a respeito desse quadro, é que é um quadro ilustrativo, né, para provocar que nós possamos pensar a respeito das nossas ações, que depois serão complementadas com muitas outras perguntas que esse grupo organizou, né? Então, agora, a Luciana vai nos ajudar também. Obrigada, Simone. Boa noite para todos. Obrigada, Maria do Carmo. Saudação aí a todas as pessoas conhecidas que eu já vi por aqui. Vamos lá, então, falar um pouquinho. Quem já me conhece, quem já me ouviu falar, vai lembrar, né, dos meus estudos em Alicia Fernandes. E dentro desta construção, nós trouxemos aqui, então, essa reflexão da Alicia. Nós pegamos do livro dela
A citação veio ali ainda da versão em espanhol, que saiu primeiro, né? E depois essa versão em português saiu aqui para nós em 2008, tá? E nós precisamos lembrar que por mais que tenhamos aí já 12 anos atravessados depois desta publicação em português e 20 anos em espanhol, os clássicos atravessam os tempos, né? E é claro, nós precisamos pegar um texto com o olhar de hoje e respeitando a historicidade. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter quando nós estamos tratando dos estudiosos originais das abordagens as quais nós utilizamos, né? E aqui, então, nós fomos buscar na Alícia essa concepção que ela vai trazer sobre a intervenção e interferência. Então, no livro dela, na versão em português, está na página 35, tá? Depois vocês podem consultar, essa ideia que nós queremos fazer pensar sobre o intervir, né? E o inter é de entre, então é vir entre, e o interferir, que é o ferir entre. Essa concepção que a Alícia traz aqui dos dois verbos, né, e trazendo aí a beleza que ela falava tanto nos trabalhos que desenvolvia conosco, da beleza do significado da palavra em si. Né? Então, ela começa dizendo da intervenção psicopedagógica enquanto essa ordem, né, da intervenção, que é incluir outra versão sem anular outras possibilidades, que é o que nós nos vemos nesse momento diante disso exatamente, né? Que é incluir uma outra versão, a qual nós não conhecíamos, porque nunca tínhamos vivido tal experiência, e por isso vamos nos basear naquilo que nós já conhecíamos para elaborar o não conhecido, tá? E a Alícia nos chama a atenção quando ela fala de construir, né, incluir uma outra versão sem anular outras possibilidades. E é nesse sentido que nós gostaríamos de pensar junto com vocês, com cada um de vocês que nesse momento faz aí essa forma de atendimento a qual nós denominamos assistência psicopedagógica com a assistência virtual com atitude psicopedagógica, é que possamos pensar qual é a posição que o psicopedagogo pode e deve assumir nesse momento de estar com esse outro num ambiente virtual. Né? Então, essa deve ser a nossa pergunta a cada encontro que nós temos com estas pessoas, as quais nós estamos aí, então, nesse contato, já aí quase completando um ano, como a Cristina Natel já trouxe. Né? Uma das preocupações que nós temos, e temos conversado isso neste grupo de reflexão, é que há psicopedagogos, e claro, não só psicopedagogos, né? Há também outros profissionais, e dentre eles o psicopedagogo, que se colocam nesse lugar de poder resolver tudo. E quando nós nos colocamos neste lugar de poder resolver tudo, a Alícia vai nos dizer que nós incapacitamos o nosso lugar. Porque ninguém vai resolver tudo. Nós temos que saber o que cabe a cada um de nós. Por isso, a pergunta que a Alícia traz, qual é a posição que o psicopedagogo deve assumir? Então, a nossa orientação é que o psicopedagogo, a psicopedagogia, ela utiliza, sim, dos seus conhecimentos e dessa atitude clínica, né? E o clínica, se formos pegar a etimologia da palavra, nós vamos entender que é debruçar-se sobre, né? Nós não estamos falando de espaço físico, mas senão de uma postura diante do outro. Então, essa atitude clínica para nos situarmos em outro lugar. Né? E situarmos-nos em outro lugar vai nos exigir, sim, aquilo que a Simone falou há pouco, né?
uma postura ética, uma postura filosófica, uma postura prática, que deve ser o nosso objeto de reflexão. Tá? Então, a psicopedagoga ou o psicopedagogo é alguém que convoca todos a refletirem sobre a sua atividade. Por isso que nós não temos algo pronto para entregar. Né? Por isso que, diante das demandas que a ABPP foi recebendo, quando houve o decreto da pandemia, do distanciamento social, a presidente do Conselho Nacional atribuiu a alguns elementos do Conselho Nacional que pudessem pensar sobre, porque esse é o primeiro e o principal papel e função do psicopedagogo, pensar sobre. Não é fazer, fazer, fazer. Nós precisamos pensar sobre o que vamos fazer. Né? E é o que nós nos propusemos aqui, mediante o convite da Maria do Carmo. Nos dedicamos a pensar sobre e viemos aqui pensar junto com vocês. Então, a nossa orientação neste momento é que nós façamos essa ação de reflexão, com o cuidado devido de não querer resolver tudo, porque senão nós vamos incapacitar o nosso lugar. Né? Então, deixamos aí uma pergunta reflexiva, que é: qual é a posição que o psicopedagogo pode e deve assumir? Bom, boa noite. Vou pegar essas. A Cristina no início falou de varetas, né? E eu vou querer pegar novas varetas, ganchos, né? De tudo aí que foi dito até agora pela Simone, pela Cristina, pela Luciana, partindo, na verdade, do título, né, que foi dado quando o post de vocês veio como convite. Né? Então, a psicopedagogia em tempos de pandemia, desafios e perspectivas para atuação. Então, que atuação é essa? Né? A Luciana trouxe aí essa questão de se situar em um novo lugar, de pensar sobre, e eu vou trazer, a Simone trouxe a questão do homem, do mundo, do filosófico, do científico, daquilo que se pode fazer e como fazer. E eu vou estar trazendo junto aí com a Luciana a questão do pensar sobre e ajudar a pensar. Não é? Então, quando a gente está no lugar de psicopedagogo, quando nós recebemos as pessoas às quais a gente atende, uma das nossas funções é auxiliá-los a descobrir que podem pensar, né? Que tem possibilidade de pensar e de aprender. E nós precisamos fazer esse exercício, durante todo o ano nós fizemos esse exercício, de pensar sobre, de aprender sobre, de verificar quais eram as nossas possibilidades, e fomos nos fortalecendo com a concepção de que não sabemos tudo e que não tínhamos tudo pronto, que era muito difícil para a gente, quando chegavam as questões, quando chegavam as perguntas vindas das demais sessões ou pela solicitação dos associados, pela nacional, de qual deveria ser a postura, ou qual deveria ser o comando, vamos dizer assim, da ABPP para o posicionamento e para a atuação de cada um. E para a gente, nesses nossos momentos de estudo, de supervisão e de reflexão, nós fomos nos fortalecendo de que nós não poderíamos dar, nem dizer o que deve ser feito, porque isso viria de tudo aquilo que a Simone trouxe, né? De qual é
a minha base, qual é a minha estrutura, qual é a minha forma de trabalho, qual foi a minha construção, qual é a teoria que eu construí, baseado nos clássicos, como trouxe a Luciana, para que eu pudesse atuar como psicopedagogo. Então, lá no primeiro documento, nós fizemos perguntas que estão aqui, que eu vou ler novamente, que continuam sendo as perguntas para o nosso dia a dia, da atuação, seja no ambiente físico, seja no ambiente online, não é? Numa presença física ou numa presença aqui, que nós estamos presentes, todos nós estamos presentes aqui nesse momento, não é? Num ambiente diferente, né? Num novo lugar, como disse a Luciana. Então, eu penso sempre, a gente vem discutindo isso e trouxemos novamente para vocês as perguntas que nós nos fazemos o tempo todo quando nós recebemos uma demanda de atendimento, né? Se esse será um atendimento ou se essa será uma assistência virtual, não é? Porque a gente fez uma diferença lá no início, porque nós também não sabíamos, porque também era novo para a gente. Então, é ou não é possível atender? É ou não é possível fazer um atendimento psicopedagógico online? Então, num primeiro momento, a gente falou, opa, peraí, nós precisamos ver se é ou não possível. Mas nós sabemos que é possível fazer uma assistência virtual com atitude psicopedagógica. Hoje nós já temos outros relatos e outras experiências que nos mostram que atender também é possível, né? Mas para atender, eu preciso responder a mim mesma essas perguntas que estão aí. Então, o meu atendido, a minha atendida é adulto, adolescente ou criança? A necessidade imperativa do atendimento nesse momento, e em que cuidados estão todos voltados aos esforços para minimizar o contágio do Covid-19 entre as pessoas? Eu acho que essa continua sendo uma pergunta. A necessidade do atendimento ou como pode ser feito esse atendimento nesse ambiente? De quem é a necessidade? Do atendido, da família ou do psicopedagogo? O atendido está solicitando o atendimento? E nesse percurso foi muito interessante, porque as pessoas, ou mesmo as crianças ou os adultos que a gente vinha atendendo, ou vinha fazendo essa atenção virtual, nos falavam da importância desse nosso atendimento. Nos falavam da importância de estar conosco, de não perder o vínculo que já estava estabelecido lá num momento anterior. E novas pessoas que foram chegando se mostravam também com a necessidade de um acolhimento e de uma atenção. E quando a Luciana traz a questão, não é, desse olhar clínico, que é um olhar da observação e da escuta, então, como é isso? Como que nós vamos fazer, não é? Quem é que está solicitando isso e como isso pode ser feito? Eu possuo formação pessoal, instrumentos e local adequados que permitam garantir o enquadro necessário ao atendimento, a preservação do sigilo dos atendimentos e de quem será atendido também? Quando a gente fez essa pergunta lá, hoje a gente já consegue inserir outras coisas nessa pergunta, que é, como é esse sigilo? Como é que cada um lida com ele? Como é que cada um desses atendidos está lidando com esse espaço que muitas vezes é invadido de outra forma, não é? Mas também é um aprendizado. Também é uma forma de aprender a se posicionar, a se colocar e de estar num ambiente diferente. Para nós, eu acredito que tenha sido mais difícil do que foi para quem a gente estava atendendo. Eu acho que tem algumas questões que eram nossas, né? Nossas de raiz,
né? O que vem, o que é, como é que é um enquadre, como é que é, e como que poderemos fazer diferente disso, que à medida que a gente foi respondendo, nós fomos nos respondendo a essas perguntas, a gente foi encontrando caminho. Para alguns, a gente pôde atender, outros a gente não pôde, porque era uma necessidade que esse ambiente não me possibilitava fazer. Né? O que é mais viável agora? Atendimento psicopedagógico, como já dito, estamos em situação de muitas aprendizagens, ou orientação a quem está com as crianças e adolescentes em casa? A pergunta, ela permanece do jeitinho que ela está aí. Para cada um, a gente continua fazendo a mesma pergunta, não é? Para cada um que nos procura, a quem é a necessidade maior? Aos pais, à escola, à pessoa, à criança, ao adolescente, ao adulto? Consigo elaborar... Bom, acho que saltei. Não. Consigo elaborar e realizar atendimento psicopedagógico propriamente dito online ou orientarei atividades e listas de exercício e tarefas que não precisam de acompanhamento e as quais não precisarei acompanhar nos desdobramentos de ação? É a pergunta. Eu estou fazendo psicopedagogia ou eu estou fazendo outra coisa que não é psicopedagogia? Né? Consigo assegurar que seja um atendimento psicopedagógico e não outras denominações que se confundem com a psicopedagogia? Concomitantemente aos atendimentos, vou conseguir fazer a devida supervisão de maneira... Espera aí que eu acho que está faltando aqui no meu quadrinho. Deixa só eu colocar aqui. Eu leio aqui. De maneira a assegurar a qualidade do serviço oferecido? Então, como tem sido esse meu lugar, como tem sido esse meu papel? Então, consideramos que as perguntas que nós fizemos lá no início, né, do nosso trabalho, no início das nossas reflexões e das dúvidas maiores no momento em que a pandemia foi decretada, é exatamente o que nós devemos continuar a nos perguntar hoje. Para cada nova busca ao nosso trabalho, ou para aqueles que a gente já atendia anteriormente. Você passa, Simone, por favor. E aí nós consideramos que modificar, né? Como que nós devemos modificar, adaptar, acrescentar, transformar? Né? Nós podemos fazer isso, o que fazíamos sem perdermos a essência e a qualidade. Então, a Alicia trazia muito isso, né, nos nossos encontros, que a pergunta da psicopedagogia é como. E essa é uma pergunta que fica para a gente, é como devemos fazer isso. E aí nós temos alguns caminhos possíveis, claro que não estão aqui todos, mas alguns caminhos possíveis são os grupos de estudo, os encontros, as trocas, como essa que está acontecendo aqui agora, uma supervisão individual ou grupal. Então, as nossas terapias que nos ajudam. Então, esses são caminhos possíveis, né, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, para que a gente possa se fortalecer e buscar respostas ou novas perguntas para as nossas dúvidas que estão por aí. Ok? Obrigada. Luciana? Sim. E as perguntas não param, né? Sheila terminou falando disso, nós continuamos insistindo nas perguntas, porque as perguntas, elas são o cerne da ciência, do conhecimento, né? Nós vimos aí que novas perguntas surgem, outras permanecem atuais, e nesse sentido também, ao longo de 2020, e agora entrando 2021, esse grupo reunido teve a sugestão e teve a ideia de pensar
em escrever esse momento, dessa experiência que nós estamos vivendo. E nós escolhemos ampliar essa experiência, não só para o nosso grupo de reflexão emergencial, mas ampliar a todos os psicopedagogos no Brasil. E é nesse sentido que nós estamos convocando, tá, os inscritos dos psicopedagogos que estão fazendo os seus atendimentos na modalidade virtual, a fazerem os seus relatos de experiência, os seus pontos de vista, para submeterem à nossa revista Psicopedagogia, né? Nós estamos aí, então, com um planejamento para, provavelmente, no mês de julho, publicarmos aí uma edição temática falando sobre o que temos aprendido e como temos trabalhado em psicopedagogia no período de pandemia, né? E a intenção é que isso sairá em uma edição da revista. Já temos alguns textos aprovados, temos outros submetidos, e queremos, então, aqui, né, oficializar o convite para os psicopedagogos que estão aqui, então, fazendo esse trabalho psicopedagógico ao longo de 2020, que possam, né, compartilhar com os demais psicopedagogos do Brasil e de fora do Brasil, que a revista ela tem essa abrangência, né, essas experiências, para que nós deixemos registrado esse momento inédito que está sendo vivido e que provavelmente daí teremos várias aprendizagens, né? Algumas delas ficarão, a pandemia vai passar, ainda bem que vai passar, né? Mas algumas aprendizagens vão ficar e precisam ser registradas, né? Que é a forma que temos de construir conhecimento, registrar aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos vivendo nesse momento. Então, nós deixamos aí o e-mail, essa mesma publicação está nas redes sociais da BPP, tá? Para vocês poderem escrever, ver lá as normas, né? Nós temos normas, é uma revista indexada, então tem que submeter as normas da revista, vai ser submetido ao corpo editorial também, mas já deixamos aqui, então, o convite para que vocês possam escrever sobre as suas experiências. E esse é um e-mail que nós temos para receber toda e qualquer solicitação, perguntas, né? Eu vou mudar o nome do nosso grupo para pergunta. Grupo pergunta. Porque façam perguntas, é o que a gente sabe fazer, é o que a psicopedagogia faz, né? Perguntas ou outro, e juntos a gente vai fazendo uma trilha mesmo de aprendizagem, né? A antepenúltima pergunta que a Sheila leu fala da listagem de exercícios. Muito comum hoje, né? Não sei se eu não sei bem porquê, mas tem uma avalanche de manuais e de listas e de programas muito estruturados para trabalhar isso ou aquilo. Esse não é o papel do psicopedagogo, não é? Bem, já falamos bastante, não é, meninas? Agora estamos aqui para ouvir. Eu vou interromper o compartilhamento da tela, né, para que a gente possa interagir um pouquinho melhor. Então, tem pessoas aqui que tinham perguntas anteriores a esse encontro, mas que acabou não escrevendo. Aqui, Sheila, grupo todo, Luciana, Simone, Cristina, eu falei com você ontem, Sheila, nós tivemos muito pedido que falasse sobre esse assunto, mas a hora que chegou as perguntas foi um silêncio. Ninguém fez.
Foi o assunto mais solicitado, sabe? Por isso que vocês iniciaram e nós iniciamos, então, nossa atividade assim com chave de ouro. E, Maria do Carmo, mas as perguntas não vieram, mas nós estamos aqui, né? Eu Isso. acho que esse movimento e esse grupo faz dias nas sessões é um início de reflexão psicopedagógica, não é? Uma reflexão em psicopedagogia. Não é a reflexão que é psicopedagógica. E aqui É uma eu quero agradecer em especial a Luciana, que iluminou o caminho para chegar ao grupo. Achei ótimo, viu, Luciana? Obrigada. Como prata da casa, você sempre brilha. Olha, eu acho que ela é ouro, hein, Maria do Carmo? Ela é ouro. É costume de falar, né? Prata da casa. Eu acho que é mais, é até diamante, rubi, né? Uma pedra. Acredito que seja mais. Ela é carinho, ela é abraço forte, ela é mão dada, ela é pessoa da mais alta qualidade de valores humanos. Eu te amo, você sabe disso. Obrigada, somos todas, né? Por isso que nós estamos juntas, temos interesses em comum, temos características em comuns, e é isso que nos traz aqui, né? Quando Maria do Carmo me falou, eu disse para ela, Maria do Carmo, é um assunto que eu me sinto à vontade para falar junto com o grupo qual eu venho pensando ao longo de todo um ano, né? E não me sentiria bem nesse momento falando sozinha sobre isso, porque eu tenho um grupo que pensa junto, né? E aí sugeri para ela, vamos convidar o grupo, né? E assim foi, as meninas aceitaram, né? Aliás, nós temos aceitado, né, meninas? A gente está aí nesse esforço, claro, porque isso demanda organização nossa, a gente faz questão de se reunir às 4, Marisa às vezes participa com a gente, né? Mas é para pensar mesmo, porque também as perguntas, esse não saber nosso, ele não é uma exclusividade nossa, né, gente? Ele é uma exclusividade do mundo. Agora que esse caminho começou a se iluminar, né? Mas também foi uma construção que ninguém sabia o que fazer. Tanto não sabia que a orientação foi fique em casa, né? Porque não sabia o que fazer. E aí, diante disso, as perguntas foram surgindo. E são essas perguntas que mobilizam a psicopedagogia desde sempre, né? As perguntas em psicopedagogia não começaram agora com pandemia, elas já existiram sempre. Quando nós chegamos lá, elas já existiam, né? E é esse o caminho que nós temos para pensar, porque nós trabalhamos com o aprender do outro. E como é que eu vou entender esse processo de pensamento, se não por meio da pergunta, né? Para saber qual é o raciocínio que se dá ali. Então, é por isso que nós estamos aqui agora, né? Pelas perguntas. Até porque a psicopedagogia, ela é a ciência da pergunta, não é da resposta. Não é? Ela é do processo, ela não é do fim. Então, acho que a gente, quando a gente trabalha, quando a gente pensa, e quando a gente levanta isso, e quando a Cristina traz a questão dos manuais, dos roteiros e tudo mais, porque eles podem ser usados, mas eles não podem ser só eles, não é? A gente pode ter auxílio de instrumentos, né? Mas os instrumentos, eles não podem direcionar o nosso trabalho. Eles têm que ser o nosso aporte, não é? Mas somos nós que vamos, na relação que a gente estabelece com o outro, com o vínculo de confiança e com o vínculo de afeto, é que nós vamos descobrindo, encontrando o caminho para chegar a essa aprendizagem, não é? Porque se essa aprendizagem, primeiro, se não houver confiança, não vai haver aprendizagem. Se não houver vínculo, não vai haver aprendizagem. Se não houver significado para aquilo que se quer que aprenda, também não vai haver aprendizagem. Então, eu acredito que nós, enquanto psicopedagogos, esse ano, nós estamos aprendendo muito,
a ser psicopedagogos, não é? Porque a gente tem buscado e temos nos desdobrado e descoberto em nós possibilidades que antes a gente não achava que tivéssemos. Mas agora a gente sabe que tem. É porque essas possibilidades não estão fora de nós. Não, estão guardadinhas aí. É a ação, né? O recurso é interno. E muitas vezes o movimento que nós observamos e que chegam até a nós por meio de perguntas ou de solicitações ou de confirmações, colocando esse poder no objeto externo, né? No recurso externo. E a gente sabe que não está lá no jogo, né? A possibilidade, não está no conjunto de miniaturas, não está no manual, e não está na lista de atividades, né? Está dentro do psicopedagogo. Por isso que para nós é tão importante que cada psicopedagogo pondere, retome, reflita qual é, né, a sua concepção de homem e de mundo, né, quais são as teorias que alicerçam as suas reflexões, quais são os instrumentos que ele utilizava antes da pandemia e que, portanto, ele domina e que podem ser trazidos, talvez, para esse ambiente virtual, online, remoto, né? Então, isso é muito importante para nós. É algo que a gente defende com muita convicção, que o recurso é interno, né? É do psicopedagogo. A potência está no psicopedagogo. Na maneira como... Por isso que a gente chamou, né, de assistência virtual com atitude psicopedagógica. Essa atitude psicopedagógica tem relação com o que foi reportado, a questão da clínica, né? Da atitude clínica, do olhar clínico, né? Mas tem a ver também com a atitude que o psicopedagogo, como que ele se apresenta, né? Frente ao aprendiz ou aos aprendizes, né? As atitudes dele mobilizam o aprendiz para o processo de aprendizagem, né? Ou as atitudes dele alimentam a dependência do aprendiz a um material, a um objeto externo, intermediário, ou ao próprio psicopedagogo. Né? Então, é uma questão complexa, sem dúvida alguma, mas que nós somos capazes de ir discutindo, refletindo, como? Né? Exatamente os caminhos possíveis que nós pontuamos, que a gente conseguiu identificar. A possibilidade de terapia, a possibilidade, né? Terapia individual, né? De formação pessoal, de supervisão, de grupos de estudos, né? Da possibilidade de você sentar e escrever a tua experiência. E quando você escreve, você se vê, né, nas contradições que você escreveu, né, na fragilidade, quando pede para você pensar, mas me diga o que é atitude, né? E aí você não sabe responder prontamente, e daí você tem que ir formulando, e isso vai possibilitando essa construção desse recurso interno. Né? Então, por isso que é tão importante, e acho que é uma estratégia muito pertinente ao momento, o nosso convite aos psicopedagogos: escrevam, registrem, né? Não precisa fazer sozinho, faz junto com alguém, faz num grupo. O texto não precisa ser individual, ele pode ser coletivo, né? Passe por uma revisão, porque essa é uma experiência de organização das ideias, né? Fundamentadas em teorias, né? Que não sejam incoerentes com o seu plano filosófico. Então, vocês imaginem que universo interessante. E fora isso, que vai estar contribuindo, esse movimento individual, grupal, vai
contribuir, vai fazer parte deste momento histórico mesmo, não é? Da pandemia, e que vai resultar possivelmente na organização e na lapidação, né, das nossas práticas, das teorias que nos ajudam a pensar. Então, eu penso que o caminho que esse grupo de reflexão vem fazendo é também esse, porque nós também vamos ter que escrever, né? Nós não estamos só convidando os outros para escreverem, né? Vem conosco, porque a introdução vai ter que ser nossa, né? Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat. Tem alguém dizendo assim: posso fazer da minha experiência em atuação na rede municipal como psicopedagoga da rede? No caso, interesse e pedagogia institucional, é Leidiane e pergunta: claro e pode, claro e pode. E a Alexandra iria falar um pouquinho. Alexandra, a palavra é sua. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Primeiro eu quero agradecer, né, toda essa equipe aí, o apoio que tem dado, né, a associação tem dado a nós. Foi um momento muito difícil, de muita transformação. Eu fui uma pessoa que mandei e-mails, falei com a Lucila na época, me mobilizei para ver quais seriam as possibilidades que nós teríamos, pensando na que fazer com aquelas crianças que estavam recebendo naquele momento o meu apoio e, de repente, se viram desassistidas, né? E como é que a gente ia lidar com isso, e como é que... Enfim, e outra questão que eu parei para pensar também era qual é a contribuição da psicopedagogia enquanto área de intervenção no processo ensino-aprendizagem, área de conhecimento, para este momento da sociedade, para o que toda essa transformação que a gente estava vivendo. Então, foi uma coisa que me inquietou muito. Quais são as possibilidades que nós temos de contribuir para todo esse caos que está aí fora, com o conhecimento acerca do processo de ensino-aprendizagem que nós temos, né, que a psicopedagogia traz, acreditando que todo momento difícil e de desafio, como nós vivemos, é um momento de aprendizagem. Então, nessa perspectiva, foi nesse sentido que eu me inquietei e tentei mandar. Aí, quando vocês trazem aquele quadro lá do... né, filosófico, social dessa questão do atendimento, eu gostaria de ampliar a lente, porque eu penso que assim, o nosso olhar ele não pode ser só focal. Agora, é claro que a gente tem um direcionamento, e num primeiro momento é a pandemia, o isolamento social e tudo o que nós vivemos. Mas eu penso que se a gente ampliar a lente para esta sociedade, esse novo tempo que essa nova era que está se constituindo, acho que tanto a pedagogia foi pega de surpresa e a psicopedagogia. Se dantes de EAD e aulas online em nome de uma qualidade, hoje eu já me vejo num outro lugar, porque eu tive que me rebolar em 2 meses, eu fico até emocionada, para poder eu fico sem fôlego, né? Do tanto que eu tive que trabalhar no mês de março e no mês de abril para dar conta dos meus alunos na faculdade, na PUC, e da pedagogia, e para dar conta também de dar assistência àquelas mãezinhas que me ligavam e falavam: Alessandra, eu não dou conta de ficar sem você, o que eu faço? Ele não faz tarefa, ele não quer, está resistente, e como é que eu vou fazer? E um desespero, assim, e aí isso foi me fazendo o quê? Eu dei um tempo e fui estudar as ferramentas, fui fazer curso, fui buscar alternativas, corri para vocês, né, buscando perguntas, dizendo do que eu estava tentando fazer,
e fui me adaptando a esse processo e tentando construir. Agora, eu penso que para além da pandemia, nós estamos vivendo numa era tecnológica. Acho que o mundo, esse instrumento veio para ficar, ele não vai passar. A realidade da aula online, da aula remota, dos cursos, né, e dos atendimentos. A psicologia foi uma área que cresceu muito com atendimento virtual. CRP organizou uma forma criteriosa de cadastrar os psicólogos, de definir algumas regras, alguns limites para isso e delinear algumas orientações. Eu penso que nós temos porções do que é uma associação e do que é um CRP, né? Mas eu acho que nessa experiência que eu vivi, algumas crianças se adaptaram e aí eu tive a humildade de dizer, mãezinha, vamos dar um tempo, online para ele não está sendo, não está sendo proveitoso, nós não estamos fazendo um atendimento psicopedagógico de qualidade, então quando voltar online, você volta. Teve algumas crianças que elas resistiram e quando eu disse a elas, vamos interromper porque não está legal, elas falaram, Tia Lê, tá chato, mas eu quero continuar assim mesmo, porque eu preciso de você, bom para mim. Tive isso. Teve algumas crianças que as famílias resistiram, não queriam, aí eu falei, mãe, pergunta para ele, veja com ele se ele precisa e se ele quer, antes de você tomar essa decisão por ele. E aí eles disseram para a mãe, eu quero continuar. E outros, eles disseram, não, mãe, eu não quero, se online é muito chato, eu quero presencial. Então, esse respeito ao Seu som não tá bom. família e ao grupo. Algumas famílias que queriam, mas ela não estava com experiência que eu tenho interesse em passar para vocês, escrever. Mas, enfim, resumindo, eu acho que a gente tem, sim, inúmeras possibilidades, a gente tem muito a contribuir, precisamos, sim, delimitar regras, orientações, o encaminhamento e como fazer para fazer com qualidade e que o atendimento psicopedagógico online, assim como a terapia, o processo psicoterapêutico na psicologia online, ele não é uma coisa que só de pandemia. Eu acho que a pandemia vai passar, ele vai ficar. E como é que a gente pode pensar, é uma realidade deste tempo, dessa nova era que nós estamos vivendo em transformação, que caiu de paraquedas para nós. Então, pensando na sociedade, num olhar mais universal e na aprendizagem de uma forma mais universal, eu penso que é preciso a gente começar a olhar para isso e se mobilizar para ver como é que nós conseguiremos estruturar isso com qualidade, com profissionalismo, com todas sabe, Alessandra, as garantias eu acho que vocês fazer, como fazer, qual instrumento, como garantir, né, todas as questões. Acho que é isso. Não, eu queria só, nem sei, não é complementar, comentar, né, que esse aspecto que você aponta, né, desse momento que a pandemia vai passar, mas o uso da tecnologia vai permanecer. Eu acho que não é que nós temos que começar a pensar nisso. Isso já faz parte do processo de reflexão desde o primeiro momento. E nós tivemos, inclusive, uma supervisão acerca desses aspectos, onde nós ficamos mais inteiradas das informações do Conselho Federal de Psicologia, como que eles fizeram esse processo, né? E nos foi, inclusive, feito eu diria, uma injeção de ânimo, porque o nosso supervisor pontuou que o que o nosso grupo estava refletindo, discutindo, em tão poucos meses, né, o grupo do Conselho Federal de Psicologia tinha levado anos para fazer.
né? Então, só que é diferente mesmo, como você aponta, há uma diferença entre ter o status de conselho e o de associação. Então, existem limites que nós não podemos ultrapassar, mas a discussão ela está sendo feita considerando esse aspecto e essa mudança social, porque uma das concepções, né, de homem e de mundo que compreendem, né, a psicopedagogia é essa ideia de compreender esse sujeito histórico, geográfico, né, temporal, enfim, a gente compreende essa totalidade, né? Eu acho que só isso que eu gostaria de comentar. E nesse mesmo sim, sentido... acho que a forma de expressão também dizer realmente, vocês já começaram, assim, e o que eu quero agradecer é que foi muito rico para nós esse apoio e essa contribuição, e assim, o cuidado que essa gestão e essa equipe teve ao delinear isso para que a coisa não ficasse de qualquer, assim, não fosse feita, né, de qualquer jeito, então muito bem pensado, e aí, enfim, é nesse sentido, sim. Sim, eu vou também. Tudo bem, Alessandra? Olá. Nesse sentido também, é o que a Alicia já nos sinaliza, quando ela fala ali na interversão, né, que é incluir outra versão sem anular outras possibilidades, que eu penso que é o que você trouxe na sua narrativa. Para uns deu certo, para outros não, para uns por um certo tempo, porque não existe, como a Simone já falou aqui, caminho único para todo mundo. Nós sabemos bem, é para isso que a psicopedagogia existe. Ela nasceu disso, caminhos diferentes para pessoas diferentes. Agora, o que nós temos que ter muito cuidado, e por isso esse grupo pensa junto e pensa com frequência, por isso as nossas reuniões são constantes, é que nós temos que, inclusive, dar conta de discernir nesse momento o que não é psicopedagogia, que nós estamos vendo muito por aí. Eu não preciso nem falar para vocês, todos vocês são capazes de identificar o que não é psicopedagogia nesse momento. E por isso nós insistimos em trazer a psicopedagogia. Então, esse cuidado nós precisamos ter. E também ali a Alicia nos mostra que nós vamos incapacitar o nosso lugar quando nós fazemos algo em nome de algo que não é. Então, esse cuidado nós precisamos ter, para não nos perdermos nessa avalanche de ter que fazer, tem que, e daí você vai fazer algo que não é. Temos que ter essa ponderação. E por isso nós seguimos aqui pensando juntas, às 4, às 5, com a Marisa, levamos isso com outras pessoas, como convidamos o Cleon, como a Simone acabou de dizer, como quando fomos conversar na Colômbia, fomos conversar na Espanha, na Argentina, no Chile, para saber como é que está por aí. Porque é global, é mundial, então vamos ver como outros países estão caminhando também, para pensarmos a nossa realidade. Né? Por isso essa reflexão, por isso o nome do grupo, quando nós nos reunimos a primeira vez, né? Como é que a gente vai pôr esse nome? Até para nos encontrarmos lá pelo WhatsApp, né? E daí nós falamos, não, vamos falar de grupo de reflexão, né? Porque é isso, é pensar junto. Né? É uma ação que precisa ser pensada, não é executada. Né? A psicopedagogia é de outra ordem, a natureza dela é dessa ordem do pensar. Uhum. Bom. É da ordem do jogar e não do jogo. Instrumento, né? Mas do jogar com esse instrumento a partir da relação. Né? Então, acho que isso é muito importante. E o que nós estamos assistindo, né, são um cardápio, né, de jogos online substituindo, né, o jogar, que não é isto, de apertar e clicar elementos e aí, né, acabou-se. Né? Então, encerrou-se porque encerrou-se esse jogo.
ele é o mesmo para o Joaquim, para o José e João e tudo mais, né? Então, acho que essa é uma coisa essencial e que a psicopedagogia, ela não se diferencia, né? O alicerce do psicopedagogo, em qualquer tempo, é o mesmo. Né? Então, nosso alicerce teórico, nosso alicerce enquanto pessoas da pergunta e do abrir a porta para o pensar e para o autorizar-se, é o mesmo em qualquer tempo, né? E não apenas a repetição, né? Agora, antes de passar a palavra para a Ediene, que ela vai finalizar o encontro, ela é a diretoria científica, que por enquanto ainda é cultural, mas vai passar a ser científica. Eu quero agradecer as meninas de outros estados que eu não tinha visto. Michele, que também é presidente de sessão, prazer vê-la. Beatriz, que está sempre conosco. E as minhas antigas, né? Maria Lúcia, Rosana, essas não preciso dizer mais, porque são daqui. E eu dizia, Sheila, grupo da reflexão, no início da abertura dessas nossas atividades de 21, Sessão Ceará também. Parabéns, Vanessa, eu não vi, eu não a vi, perdão. Eu dizia que eu trazia 3 palavras, né, para a gente fazer um triângulo isósceles. Uma que era recomeçar, era a base, era menor, mas era ação, né? Um recomeçar que não era porque errou, mas um recomeçar no sentido de renovar, de seguir. E a palavra experiência e a esperança. Aí a experiência me traz muito, Simone, o que você diz, né? Porque a experiência eu colocava, né, com base no Bom Dia, La Roça, que a experiência é o que eu sinto, é meu. Eu não divido experiência, né? E a experiência, assim, também eu tenho que ter coragem de enfrentar o desconhecido, porque às vezes não, a gente planeja, porque isso faz parte do racional, mas o planejamento não é tudo, né? Precisa de se deixar afetar pelas questões. Fico muito feliz com a Simone falando desse interior. Combinamos, Simone. Ô, Ediene, a palavra é sua, querida. Onde que anda a Ediene? Está aqui. Colega Alessandra, as nossas angústias, né, os nossos anseios, a nossa ansiedade, aquilo que funcionou, aquilo que a gente conseguiu tirar aí de aproveito, né, os nossos erros, os nossos acertos, enfim. Então, eu vejo que é um momento, assim, que nós não estamos num novo normal, mas eu acho que a palavra, assim, que eu carrego comigo, né, e agora entrando 2021 aí, as nossas reuniões, os nossos anseios, as nossas programações, né, eu vejo que nós evoluímos. Então, acho que essa é a palavra. Nós evoluímos e nós estamos prontas, acredito, o nosso grupo, estamos prontos para esse novo semestre que está programado aí. Gostaria de convidá-los a todos para continuar conosco nos próximos encontros, nos nossos grupos de estudos, e esse semestre foi um semestre assim, que nós planejamos de acordo com a participação de todos os associados, né? Acho que isso foi muito importante, muito bem colocado na fala da Maria do Carmo, no vídeo de apresentação, né? Nós ouvimos e tentamos colocar ali no papel tudo que foi colocado por todos os associados, né? Então, em nome da ABPP, na pessoa da nossa presidente, Maria do Carmo Abreu, eu, Ediene, a diretora cultural, gostaria muito de agradecer
a Maria Cristina, a Sheila, Simone, a Luciana, por esse primeiro encontro de hoje, abrindo aí os nossos eventos, né, de 2021. E quero agradecer também a todas as diretoras da associação aí, pelo compromisso, pela dedicação, né, cada uma com a sua particularidade, mas ao mesmo tempo no grupo, todas se ajudando umas às outras, né. E também agradecer a todos pela participação aí os que estão online, as profissionais aí dos municípios, dos outros estados, né? Então, em nome de todos os associados, também agradecer a Maria do Carmo, que está aí à frente da Seção Goiás conosco, né? Com a bola sempre na mão, não deixando cair. Então, a hora que uma cai, outra levanta, e ela está sempre ali nos ajudando também. Então, gente, muito obrigada. Contamos com a participação de todos nesse semestre, né, que está aí recheado de coisas boas, de coisas maravilhosas para contribuir para que nós possamos continuar evoluindo. Então, tenham todos uma boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Nós também agradecemos, né, em nome da BPP, em nome do Conselho Nacional, da nossa presidente nacional, Marisa Irene, e em nome do grupo, a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Em Goiás é melhor ainda. Todos os lugares. Por onde vamos, é sempre bom ver as pessoas conhecidas. Uma boa noite a todos. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite. Abraço. Logo. Abraço para todas. Abraço. Tchau, Sueli. Obrigada. Tchau, Cristina. Vem depois, tá? Venho. Tá bom. Tchau, Beatriz do Real. Cristina sempre Tá. prestigia. Continue, viu, Cristina Mirtes? E agora o Sul Mineiro estava aí, eu não falei, a sessão. Olha a Mirtes aí. A Mirtes está aí, a Beatriz também. Estava a Michele. Tá bom. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Agora você obrigada, ponha muito mais uma obrigada. bolinha lá do encontro com Goiás. Tá bom. Tchau. Vai fazer parte da linha do Foi tempo. majestoso, viu? A linha do tempo. Vai fazer parte da linha do tempo. Isso mesmo. Grande abraço. Tchau, Maria do Carmo. Tchau. Tchau. Tchau.